nesta edição do Agricultura BR, falamos a respeito de mercado de soja, principalmente de grãos em Chicago, como é que vem as operações. Tem um rumor de mercado também que a China chegou comprando um volume um pouco mais expressivo. Você vai entender o que está acontecendo nesta edição do Agricultura BR. Também converso com a meteorologista Nadiara Pereira, que fala a respeito de Laninha, um possível terceiro ano de Laninha e os efeitos que isso vai ter, principalmente sobre os estados do sul do Brasil e Rio Grande do Sul. Então, atenção, produtor gaúcho, fique atento, informações muito importantes para você no dia de hoje. Vamos falar também do algodão segunda safra e o desenvolvimento e colheita lá no Mato Grosso. São os assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 20 de julho. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistemas digital e analógico. Em todo o Brasil também pela NET Claro TV, canais 190 e 690, pelo portal sba1.com. Pelo Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa e também está acompanhando, caso você esteja no Paraguai, pela Neo TV. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, eu converso, vou começar esse programa com mais uma grande entrevista. Eu vou conversar com o Enio Fernandes, ele que vai participar conosco agora, da Terra Agronegócios. E Enio, volatilidade muito alta no mercado de grãos, tivemos uma terça-feira muito complicada, né, com quedas fortes. O final do dia de ontem circulou um rumor de mercado que a China teria vindo com uma aquisição mais expressiva de soja norte-americana, o que seria até normal, pensando que o preço caiu muito, seria natural voltar com uma compra um pouco mais pesada, ao passo que temos Covid-19 na China, a guerra e todas as questões relacionadas a temor com recessão vindo à tona também sobre o mercado agrícola. Como é que você avalia esse momento? Ele vai mudando todos os dias. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na Agricultura BR, no canal do Boi. Um abraço, Fabiano. Vamos lá. Eu comecei a estudar mercado de soja em 1993, montei minha empresa em 2004. Eu nunca vi o mercado com tantas variáveis sobre a mesa, muita movimentação, mercado extremamente volátil em todos os mercados. Soja é mais um desses mercados. Falando especificamente do mercado de soja, realmente a China comprou 10 cargos, 11 cargos do Brasil, né? Desculpa, Estados Unidos, 800 mil toneladas. É um motivo de alta, sim, até porque tem muito pouca soja nos Estados Unidos, né? Só que o clima teve uma alteração ontem durante a sessão e hoje ela se consolidou, né? Nós temos algumas pluviometrias chegando em alguns estados importantes, como Iowa, né? Tem marcando chuvas para os próximos 7 dias, 8 dias. E as temperaturas um pouco mais amenas. No final do dia, North Dakota, South Dakota, Kansas, Nebraska são estados que ainda estão secos, temperaturas altas atrapalham o desenvolvimento das culturas. Mas nós temos chuvas programadas. Como os funds estão longos, né, estão 130 mil contratos longos comprados no milho, 100 mil contratos longos comprados na soja, e eles perderam muito dinheiro recentemente, estavam posicionados longos em várias posições, ouro, prata, metálicas e também agrícolas, eles perderam muito dinheiro recentemente, eles estão trabalhando na defensiva, né? Os preços tinham motivos de alta, mas as previsões de chuvas fizeram esses fundos de investimentos entrarem na ponta de venda. E daqui para frente vai ser assim. O clima ainda não está nada definido. No caso da soja, essas chuvas estão projetadas, mas podem ou não ocorrer. Mudou muito em 24 horas os mapas de chuvas, podem mudar de novo. E o mercado vai ser negócio a negócio, momento a momento, porque no final do dia o risco que está sobre a mesa é muito alto. Enio, falando a respeito principalmente da questão de demanda, a questão de demanda, principalmente a China e também outros países que fazem aquisição da oleaginosa no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, Paraguai, esses números, teoricamente, pelo menos de acordo com o relatório de oferta e demanda,
eles têm alguma alteração, mas são muito pequenas, né? Como a redução ali de 99 para 98 milhões de toneladas estimativa de importação chinesa. Tem gente que fala que essa importação vai cair muito mais, mas de qualquer maneira, oficialmente nós não estamos vendo ainda algo que dê sustentação a um argumento de demanda menor por conta de Covid ou qualquer outro cenário. Esse ponto, demanda, hoje, está muito dentro do mercado de especulação? Com certeza. Nós estamos tendo uma confusão, né? A gente está enxergando a demanda da China nesse ano 22 um pouco menor. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil perdeu 20 milhões de toneladas, o Paraguai perdeu metade da sua safra, né? Então, a gente tem uma demanda menor, o Brasil vai exportar um pouco menor, porque nós não temos soja. E nós vamos chegar no final do ano com muito pouca soja no Brasil. Isso é um ponto. Quando eu olho de demanda global, e já como a safra, essa projeção de safra americana termina agora em agosto, isso é passado, isso é história do passado, isso não mexe com o mercado. Olhando o futuro, você foi bem feliz no seu comentário, né? O que é uma projeção 1% menor? Qualquer alteração, isso muda, né? Não acredito que essa demanda vai ser tão menor assim. É lógico, nós temos um receio de recessão no mundo, nós temos as taxas de juros, os bancos centrais do mundo tentando subir taxas de juros. Vamos ver o pronunciamento de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, recentemente, né, que ela vai, se realmente o Banco Central Europeu vai ser mais agressivo ou não nas suas taxas de juros. Isso traz movimentações pontuais no mercado, mas estruturalmente, a safra dos Estados Unidos, mesmo que a safra lá seja boa, os estoques de passagem americanos serão frágeis, serão pequenos. Quando eu olho a questão da demanda, lógico, eu tenho um mundo em recessão, a demanda por vários produtos cai no mundo, mas a última a ser impactada é a demanda por alimentos. Então, essa demanda não me assusta muito. Nós estamos vivendo um momento extremamente financeiro do mercado, né? E outra questão que a gente tem que colocar sobre a mesa é que qual vai ser a intensidade dessa recessão, né? Se ela vai ocorrer e qual vai ser a intensidade. Muitos afirmam que ela deve ocorrer, se não acontecer no final desse ano, mais no meio do ano que vem, ela deve acontecer em 2023. Mas, de novo, mesmo em cenário de recessão, o alimento é o último a ser cortado da demanda, né, da população, e os estoques de passagem, no caso da soja nos Estados Unidos, são frágeis. O mundo vai precisar de uma boa safra no Brasil. E os preços estão refletindo essa guerra entre o financeiro e o mercado climático de oferta e demanda. Isso vai continuar nos próximos dias. Enio, em torno desses fatores que impactam muito a Bolsa, que impactam muito Chicago e que vão refletir e refletem para a comercialização aqui do sojicultor brasileiro, que já vem com uma comercialização muito lenta. Ele tem segurado, né, tem buscado fazer trazer esse tipo de cenário. Algumas janelas apareceram, preços melhores acabaram não travando, né? Acabaram não negociando. Como é que este ponto influencia aqui os negócios com a soja do Brasil, falando da prática mesmo do sojicultor em vender o seu produto? Excelente pergunta, né? O que nós estamos vendo? Um mercado negócio a negócio, day by day, né? Dia a dia, degrau a degrau. Os preços sobem, os produtores ofertam um pouco mais. Os preços cedem, eles saem da ponta de venda. Quando a gente olha isso para 2023, o Brasil está muito pouco vendido para 2023. Só que as trades também precisam se posicionar. Elas estão reagindo a essa não venda do produtor, também não mostrando interesse de compra. Só que precisa lembrar o seguinte, só o frete do navio, só os dias de frete do navio da Europa para cá, Roterdã para cá, Ásia para cá, aproximadamente 40, 45 dias. Ninguém vai esperar chegar a colheita para comercializar. Esses contratos são feitos antes. E tem muitos contratos que esse frete ele já é programado, contratado, independente da soja estar compra ou não, chamado take or pay, né? Você paga de qualquer jeito esse frete para você garantir o fluxo de navio. E esse é um ponto importante. Então, essa queda de braço entre comprador e vendedores está travando o mercado. Em algum momento, algum desses setores vai ceder. Vamos ver quem vai ceder primeiro, né? Até agora, os produtores estão muito reticentes em vender soja para a próxima temporada.
E por que isso? Porque os custos de produção estão muito altos. Algumas regiões hoje, mesmo você travando a sua soja, ou você não tem margem, ou sua margem é muito apertada. Eu estou fazendo essa análise, levando em conta todos os custos, depreciação, hora máquina, e principalmente o custo de oportunidade, ou de arrendamento, ou custo de oportunidade da terra. Então, nós vamos continuar nessa tensão de mercado, nós vamos continuar com o mercado com muita volatilidade. Ressalto, mesmo com a boa safra nos Estados Unidos, os estoques de passagem lá vão ser mais apertados, vão ser frágeis. A Bolsa de Chicago, ela reflete a oferta no mundo inteiro de soja, mas ela é mais influenciada pelo cenário norte-americano. E aí sim, se os Estados Unidos colher uma boa safra, o Brasil colher uma safra próxima de 150 milhões de toneladas, aí nós podemos ter um mercado mais acalmado, as cotações mais baixas. Mas até o final do ano, essa guerra entre compradores e vendedores vai continuar. Tá certo, Enio. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que sou grato. Desculpa qualquer interrupção que às vezes... Um grande abraço, uma fantástica safra a todos. Que Deus ilumine a cada um dos senhores. Tchau, tchau. Um grande abraço, obrigado. Conversamos com o Enio aqui, trazendo sempre informações precisas, importantes para o sojicultor brasileiro. E olha, eu falava ontem no podcast Agro Dinheiro, trazia esse destaque na abertura do programa, tivemos aí um rumor de que a China entrou comprando volumes maiores, aparentemente é verdade. E hoje, inclusive, nós tivemos aquele boletim avulso do Departamento de Agricultura norte-americano informando vendas de 136 mil toneladas de soja norte-americana para os chineses. E olha, falava há pouco com ele, hoje um dia de nova volatilidade, vinha com ligeira queda Chicago para a soja. Veja como é que vem os negócios agora, posições de curto prazo, agora já não é ligeira queda, né? Já é uma queda consolidada, tem mais de 1% de recuo para as posições. Neste momento temos agosto com 14 dólares e 59 centes mais 2 o bushel, queda de 1,22%. Setembro, 13 dólares e 62 centes mais 6 o bushel, queda de 0,93%. Novembro, 13 dólares e 44 centes mais 2 o bushel, perde 1,03%. E janeiro, 13 dólares e 52 centes mais 2 o bushel, queda de 0,99%. São os números que eu trago para a soja na Bolsa de Chicago e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos dar uma olhada no dólar, então. Dólar, mercado financeiro aqui, com alta de 0,45%, R$ 5,44 mais 4 para o câmbio aqui no Brasil. Vou conversar com o Walter Pulga Júnior para agora sim saber um pouco de mercado financeiro, como é que está o humor desse mercado, porque em relação às commodities agrícolas, continua uma volatilidade muito grande, muita gente nervosa. Walter Pulga Júnior, os investidores estão realmente um pouco assustados com o momento, que é inclusive econômico. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato nós temos aí uma movimentação atípica. O dólar logo pela manhã ameaçou uma baixa. Chegou a operar na faixa de R$ 5,39, abaixo de R$ 5,40. Mas em seguida voltou a ganhar força de novo. E neste momento tem alta de 0,24%, já opera agora os últimos negócios acima de R$ 5,43. E por que ocorre essa valorização do dólar novamente frente ao real? É porque há muitas preocupações de quem atua no mercado financeiro com os gastos do governo brasileiro, ou seja, com as questões fiscais do país, o aumento dos gastos causado aí por benefícios que o governo federal concede agora neste momento de crise, né? Há também uma inflação muito elevada no país, os preços sobem acentuadamente e há um crescimento aí do chamado risco político, né, que limita aí qualquer avanço do real frente ao dólar. Independente disso, o que nós temos é taxas de juros em alta. Para se ter uma ideia, a taxa do depósito interfinanceiro, né, o juro DI, como se diz no mercado, né, para janeiro agora de 2023, operava a 13,90%, agora já opera a 13,92%, ou seja, há uma alta aí acentuada para a taxa de juros também. E o que acontece com o dólar lá fora? O dólar lá fora se valoriza também frente a outras moedas. Então, além dos problemas fiscais, de
inflação elevada e de riscos políticos, nós temos uma valorização do dólar lá fora de novo, frente a outras moedas, já se aproxima de 106.780 pontos, tem alta agora de 0,20%, então o índice dólar sobe lá fora e, lógico, avança frente ao real aqui também. Enquanto isso, o que nós temos é o mercado de petróleo, em alta, né? Oscilando, né? Neste momento está em queda, mas veio em alta recentemente de novo por conta de incerteza sobre o crescimento econômico global, ou seja, há preocupações em todo o mercado internacional sobre aquela recessão que já é esperada em diferentes regiões do mundo, né? Já se fala em recessão global da economia. Mas o que ocorre neste momento com o petróleo, vamos aos valores do petróleo. Petróleo negociado no mercado internacional agora, considerando o futuro para setembro, tipo o Brent, cai 0,77%, opera aí a 106 dólares e 50 centos o barril, vai consolidando valores mais altos, vamos lembrar, recentemente chegou a operar abaixo de 100, já está de novo em 106 dólares o barril, 106,50 agora, e o petróleo WTI também em queda agora, a queda de 1,26%, opera ainda abaixo de 100 dólares o barril, ou seja, valores mais baixos do que nós vimos semanas anteriores. Mas, repare bem, já volta o petróleo de melhor qualidade a operar acima de 105 dólares o barril, o que significa energia ainda cara no mundo. Agora, notícia positiva, Fabiano, vem mesmo lá do Ministério da Economia, porque o governo autorizou o pagamento de equalização de juros do crédito rural no Plano Safra agora 2022-2023. O Ministério da Economia publicou numa edição extra do Diário Oficial ontem à noite portaria autorizando o pagamento daquela equalização, né, daquele subsídio aos juros do crédito rural para o Plano Safra que está em vigor agora, o Plano Safra 2022-2023. Essa medida vai permitir, após 20 dias, veja, já tivemos o anúncio do Plano Safra há 20 dias, né? A abertura daquelas linhas com juros mais baixos nesta temporada. Aliás, nesta quarta-feira, as instituições financeiras deverão receber ofícios do Tesouro Nacional com o aval para o início das contratações desses financiamentos especiais para o produtor. Agora, são 11 instituições financeiras que têm autorização para oferecer crédito rural com juros subsidiado. Tome nota aí, o Banco do Brasil, o Banrisul, o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também o Banco Regional de Desenvolvimento lá do Extremo Sul, a Caixa Econômica e produtor. Olha, agora nós temos a Credicoamo, o Cressol, o Sicob e o Sicredi. E uma novata, né, que é a Credi Aliança. Essas instituições, são 11 no total, devem ser procuradas se você tem interesse em financiamento com juro subsidiado. São quase 116 bilhões de reais em financiamento liberados agora nesta primeira fase. É importante para o produtor. Fabiano? Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. O Pulga volta conosco na terceira edição às 16 horas no horário de Brasília. Lembrando, destaque importante a respeito dos recursos para os juros que ficam numa situação controlada para o Plano Safra 2022-2023, publicação em Diário Oficial Extra na noite desta última terça-feira. Vamos dar uma olhada na soja. Soja no Brasil, referência portuária em queda. Não poderia ser diferente. Pode colocar aqui, entrega em agosto a R$ 192 a saca de 60 quilos, portos de Santos e Paranaguá, de acordo com os nossos amigos da Grãos Corretora. A seguir, no Agricultura BR, uma entrevista exclusiva com a meteorologista Nadiara Pereira, que fala a respeito de Laninha, possibilidade de um terceiro ano e muito mais. Fique conosco, vou para o intervalo e volto já. Estamos de volta. Olha só, falamos agora a respeito de meteorologia, previsão climática e principalmente Laninha. O que o Laninha pode trazer de impacto para as lavouras que estão no campo ainda, mas principalmente para a safra 2022-2023. Por isso que nós conversamos agora com a meteorologista Nadiara Pereira,
que participa do programa conosco. Nadiara, um prazer falar contigo mais uma vez, faz tempo que a gente não se fala. E olha só, como é que podemos esperar um Laninha para a safra 2022-2023? Isso pode ocorrer? Isso mesmo, estamos ainda sob influência de um fenômeno Laninha que se estende já desde o ano de 2020 e esse fenômeno vem chamando mais atenção até pela persistência do que intensidade. É um fenômeno que tem variado de fraca a moderada intensidade, tem sofrido algumas oscilações, mas ainda persiste e deve influenciar o clima aqui no Brasil ao longo da próxima safra. E como a gente já conhece bem as características clássicas do fenômeno Laninha, né? Tem um risco maior para estiagem no sul e chuvas mais expressivas aí para as áreas do norte e nordeste do país. Nadiara, um fenômeno como esse ocorreu há cerca de 20 anos, de termos por um período tão estendido um Laninha vigorando. Isso significa que ele ficaria presente até o final do verão de 2023? A persistência dele, né, que chama a atenção, que realmente é algo mais raro, né? A gente tem uma frequência aí de fenômenos Laninha nesses últimos anos, mas a duração de 3 anos é que é algo mais que não é tão comum, né? E isso aconteceu só na virada mesmo da década de 90 para 2000, quando tivemos aí um evento forte, né? Foi um fenômeno, um Laninha forte entre 98 e 2000, que chamou bastante atenção. E esse fenômeno agora, um pouco diferente, apesar de persistente, não é tão forte, mas é raro, né? Não é tão comum a gente ver 3 anos seguidos de Laninha. E sim, a gente deve continuar aí, as previsões prolongadas indicam que essa Laninha persiste aí no final desse ano de 2022, avançando até o início de 2023. E pelo que tudo indica, finalmente a Laninha deve perder força aí no verão, entre o verão e o outono de 2023, e aí os efeitos começam a ser descaracterizados. Tomara. E, Nadiara, você falou a respeito da região sul do Brasil. E não há dúvidas que o sul do Brasil e parte do Mato Grosso do Sul foram os mais impactados no aspecto de falta de chuvas, de seca, pelo Laninha até agora. Rio Grande do Sul é disparado, estado com maior registro de quebras, de perdas de produtividade, entre outros elementos que prejudicaram população urbana e também produtores rurais e trabalhadores rurais. O que os produtores, população do sul do Brasil, pode esperar com essa expectativa de sequência de Laninha? O sul do país é uma das regiões que mais sente os efeitos de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño, né? E a Laninha ela tem uma característica de deixar a atmosfera um pouco mais fria e por conta da mudança da circulação dos ventos diminuir a chuva sobre o sul do país. É como se em períodos de Laninha os sistemas meteorológicos perdessem intensidade e também eles passam de forma mais costeira pelo sul do Brasil, por isso as frentes frias não são tão atuantes. Então, o risco maior para a região sul é de estiagem, como ocorreu durante o último verão. No outono, a gente teve uma descaracterização, porque como a Laninha ela não, não está com forte intensidade nesse momento, temos outras oscilações que em alguns momentos acabam se sobrepondo aos efeitos da Laninha. Então, no último outono, tivemos chuvas mais expressivas, que até atrapalharam um pouco o início aí da safra de inverno, né, do plantio do trigo em algumas áreas, principalmente do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é que agora, entre o final do inverno e a primavera, a gente volte a ter características mais típicas de Laninha, ou seja, tempo mais seco, risco de estiagem aí no início da primavera, isso pode impactar aí o plantio da safra de verão, né? O início aí do plantio da soja durante a primavera deve ser impactado no sul do país. Nadiara, enquanto você falou de soja, né, em relação à semeadura da soja, nós temos parte do centro-sul brasileiro que tem o final do vazio sanitário no dia 15 de setembro, depois 30 de setembro. E no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, o cultivo é mais tarde. O que o Laninha pode trazer para essa lavoura de soja 2022-2023, que tem estimativa, expectativa de recordes de produção?
A soja ela pode ser mais impactada principalmente entre Rio Grande do Sul e Argentina também, que são áreas que devem ter um período maior de estiagem aí entre a primavera e o verão. O Paraná ele deve ficar numa área de transição. As chuvas devem ficar mais intensas sobre o centro e norte do Brasil. Ora, essas instabilidades do interior do país descem um pouco mais, então podem atingir áreas do norte, oeste do Paraná de forma mais frequente. Então, em alguns momentos, o Paraná deve ser mais beneficiado pela umidade do interior do país. Mas áreas mais ao sul da América do Sul devem sentir mais aí a estiagem da primavera, verão. Então, a gente pode ter impacto aí sim no início do plantio e no desenvolvimento aí das lavouras de soja. Nadiara, para encerrarmos, como que será o cenário para os próximos meses com Laninha vigorando nas regiões aqui do Brasil? Bom, nos próximos períodos, principalmente no interior do Brasil, as condições seguem favoráveis a atividades no campo, então atividade de colheita aí da cana-de-açúcar, secagem dos grãos e colheita do café, maturação e colheita do milho segunda safra, colheita do algodão seguem bem, porque por enquanto não tem previsão de chuvas e nem de declínio tão acentuado das temperaturas a ponto de impactar essas culturas, né? A preocupação mesmo fica para o sul do país, porque além do excesso de umidade no início do plantio das culturas de inverno, a gente tem aí uma previsão de chuvas abaixo da média entre o final do inverno e início da primavera, então isso pode impactar a fase final aí de desenvolvimento dos cultivos de inverno. E além disso, faltou falar que em períodos de laninha existe um risco maior para episódios tardios, então o inverno ele não é tão rigoroso, não temos uma frequência tão grande de ondas de frio, mas o frio pode se estender. Então, existe de frio tardio este ano, especialmente na primeira quinzena. A gente pode ter episódios de frio e que aí podem impactar na fase crucial aí as culturas de inverno. No sul do país fica a preocupação também para o início da safra de verão, né? Porque tem chuva de uma primavera com chuvas abaixo da média, tanto na região sul quanto na Argentina. E na metade norte do Brasil, as chuvas devem retornar aí, regularizar principalmente a partir de outubro, e a preocupação maior é com excesso de umidade em alguns momentos, principalmente aí durante o verão, dezembro e janeiro, a gente pode ter episódios aí de invernada em algumas áreas do norte do Brasil. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação, um grande abraço a você. E olha, eu vou seguir falando de clima porque essa pontuação ela segue, né, para o momento atual. Falta de chuva sobre o Centro-Sul de maneira geral, a exceção é o estado do Espírito Santo, tem chovido um pouco mais por lá. Estado de São Paulo, por exemplo, os reservatórios, a Cantareira, né, que é muito conhecida, já opera com menos de 40% da sua capacidade, o que começa a acender um alerta. Esse é um efeito climático muito complicado e que acaba afetando toda a população. Mas para falar a respeito desses assuntos, eu converso agora com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. Pois é, o ar seco continua predominando no Brasil Central, Fabiano. Ao longo do dia, o tempo fica firme e sem previsão de chuva para a região, exceto no litoral norte do Espírito Santo, onde muitas nuvens se formam e pode chover em vários momentos do dia, mas sem grandes alertas por lá. Com a ausência de chuvas no estado de São Paulo e na capital paulista, o sistema Cantareira, principal reservatório da região metropolitana, está operando com volume abaixo dos 40%, desde o dia 28 de junho deste ano, o que é considerado estado de alerta. Se por um lado, Fabiana, a ausência de chuvas tem impactado no abastecimento dos mananciais, por outro, anda favorecendo aí o avanço dos trabalhos em campo, como é o caso da colheita do café no norte paulista e sul de Minas, que inclusive no sul mineiro a colheita do café avança e vai continuar assim favorável, viu, Fabiano? Pois não há indicativo de chuva para os próximos dias e essa situação se mantém até o dia 2 de agosto, segundo os modelos meteorológicos. Agora na região sul, o sol aparece com variação de nuvens, mas sem chuva, apenas chuviscos no litoral paranaense. Inclusive o estado paranaense continua beneficiando do tempo firme, pois não há expectativa de chuva para os próximos dias. Agora no centro-oeste, os baixos índices de umidade do ar no Brasil Central continuam sendo destaque. No centro-oeste, por exemplo, toda a região está abaixo dos 30% ou dos 20% e o tempo segue firme, sem expectativa de chuva para nenhuma área.
E as chuvas irão continuar ausentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesta safra, inclusive, a área de plantio está maior. No entanto, a estiagem atrapalhou um pouco o desenvolvimento das lavouras e a produtividade deve ser quase a mesma da última safra, sendo Novo São Joaquim uma das localidades produtora. No Nordeste brasileiro, é esperada aí pancadas de chuva setorizadas vindo com trovoadas na costa do Maranhão e entre a costa da Bahia e no Rio Grande do Norte. E intercalam aí com o período de sol, grande parte da região, inclusive, fica com o tempo aberto, Fabiano. No norte, as pancadas de chuva para a região não alcançam o estado de Rondônia, que segue com tempo firme ao longo desta quarta-feira, o que favorece o avanço na colheita do café no estado, a qual tem expectativa de ser finalizada ainda este mês. Fabiano. Obrigado, Julian. Boa tarde. E olha, no Mato Grosso, a colheita do algodão alcançou 40%, é o que nos conta Valdir Pacheco. O estado de Mato Grosso está em plena colheita da cultura do algodão segunda safra. Eu converso agora com o diretor executivo da Coame, uma associação formada por cotonicultores de Sorriso, D'Angelo Masco, diretor executivo. Olá, D'Angelo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Pacheco, tudo bem? É uma honra participar de novo do seu programa aqui, trazendo informações da nossa região e batendo um papo aí contigo, vendo as novidades e como estamos no andamento aí da safra 2022. Então, é isso que eu queria te perguntar, D'Angelo. Como é que foi o desenvolvimento, como é que está sendo o desenvolvimento dessa segunda safra com o algodão, né? O algodão é uma cultura que não exige muito água e agora nesse período que diminui o volume de chuvas, né? Ele se dá bem ainda na lavoura, né? Como é que foi o desenvolvimento dessa safra? Pacheco, o algodão realmente ele exige um pouco menos de água que as outras culturas, um pouco menos sensível, mas ele precisa de água. Ele precisa de água nos momentos corretos. Nós tivemos aqui no Mato Grosso vários momentos dessa safra onde algumas regiões tiveram uma produtividade dentro do esperado e algumas regiões que historicamente tinham uma produtividade muito boa sofreram muito por falta da chuva, né? Falta de água. Se você pegar hoje no Mato Grosso, a região de Sapezal, Campo Novo, foi a região que mais sofreu. Historicamente, eles têm uma produtividade muito boa. Diamantino sofreu um pouco também com água, Tapurá. Já mais para o norte, Sorriso, Sinop, Lucas, nós estamos com uma produtividade interessante dentro do esperado, mas bastante manchada também. Algumas propriedades receberam as chuvas necessárias, outras com um pouco de falta de água, como ocorreu na cultura do milho também. Mercado, como é que está a questão de mercado agora nesse período, D'Angelo? Quanto ao mercado... Na entrevista com Valdir Pacheco, você pode conferir essa entrevista na íntegra acessando o portal sba1.com. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais às 17 horas no horário de Brasília. Na sequência, vem aí mais um De Olho na Fazenda. Então, bons negócios, um grande abraço e até mais!